Quem não me conhece, sou o Carlos, um dos pastores aqui. É uma alegria estar com vocês nessa manhã e a gente pensar nesse tema sobre renovação. Por que é tão importante isso, irmãos? Eu tenho conversado com algumas pessoas nesses últimos dias, últimas semanas, e parece que a gente vai chegando nessa parte do ano já cansada, não é? Tenho conversado com algumas pessoas falando assim, puxa vida, o ano voou, parece que a gente não realizou muita coisa e a gente parece que não tem força para terminar o ano. Eu estou pedindo um milagre para terminar o ano, né? Eu penso que isso acontece muitas vezes. A gente precisa se renovar continuamente, a gente precisa se renovar diariamente, a gente precisa se renovar em momentos de perdas, momentos de dores, de tempestades na vida, de sofrimentos. Na verdade, a vida do ser humano é uma vida que demanda renovação. Não são só as coisas que envelhecem, que se gastam. Nós também nos gastamos. Nós nos esgotamos. Nós envelhecemos. E nós precisamos continuamente, não só renovar o nosso físico, mas renovar o nosso coração, renovar a nossa alma, renovar a nossa esperança, renovar as nossas perspectivas. E é muito triste quando as pessoas vão se vendo cansadas. E não só do cansaço físico, porque o cansaço físico, uma boa noite de sono, você renova. Mas o cansaço emocional, cansaço nos sentimentos, o cansaço na alma. E não é à toa que nós somos conhecidos como a geração do cansaço. A geração do cansaço. Pelas demandas que vivemos, pela complexidade do mundo em que vivemos, por tudo que nós passamos, seja na vida pessoal, seja na vida familiar, profissional, o que envolve todos nós como sociedade. Eu queria pensar realmente nessas semanas com você sobre renovação, sobre o tema renove. Acho que está sobrando um pouquinho o meu microfone aqui, sobre o tema da renovação. E como eu disse aqui, não é só renovar todo dia, sim, mas existem momentos que são cruciais na nossa vida. Eu quero mencionar duas histórias aqui para vocês. Uma é mais conhecida, até já mencionei algumas vezes, porque admiro muito o Viktor Frankl. O Viktor Frankl é o pai da logoterapia, é um médico que nasceu na Áustria, um austríaco, fez medicina em 1930. Em 1942 ele é prisioneiro juntamente com a sua família, porque ele era judeu. Ele poderia ter fugido para os Estados Unidos, mas não o fez para cuidar dos seus pais. Em 1942 ele é preso, ele passa ali 3 anos no campo de concentração, onde ele perde os seus pais, onde ele perde a sua esposa, onde ele perde o seu irmão. Ele já era médico, ele já era psiquiatra, ele interagia com Freud, com Adler, mas ele desenvolve uma perspectiva diferente, que ele deu o nome de logoterapia. Mas lá nos campos de concentração, essa perspectiva terapêutica se fortalece no seu coração. E por que isso acontece? Porque ele vê que ali no meio de tanto sofrimento, de sofrimento extremo, ele percebe que quando as pessoas tinham um senso de propósito, significado para a vida, sentido para a vida, que esse era o fator determinante de sobrevivência para os prisioneiros ali. Então ele desenvolve ainda mais essa sua perspectiva psicoterapêutica, e ele é muito marcante, né, nas décadas que se seguem. Ele é um cara muito admirado por aquilo que ele escreveu, pela obra que ele produziu, e também porque essa forma, né, essa perspectiva psicoterapêutica tem abençoado muitas pessoas. Sou meio, assim, como eu digo, meio suspeita a falar, porque a Andréia, né, minha esposa, que é psicóloga, ela usa como base da terapia, a logoterapia. Por que eu estou falando dele? Porque esse é um cara que ele tem algo muito forte no coração dele. Ele diz assim, que a liberdade do ser humano de escolher a própria atitude, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, é a última das liberdades humanas. O que ele quer dizer é o seguinte: as pessoas podem te prender num campo de concentração, elas podem tirar a tua roupa, teus bens, elas podem tirar tudo de você, mas a última liberdade que você pode perder, na verdade, a última liberdade que você pode manter, é a liberdade de fazer suas escolhas. É a liberdade de escolher a sua atitude diante das circunstâncias de sofrimento, de perdas e de dor. Uma outra história que eu queria trazer para você, trazer uma história de uma mulher muito significativa. Vou usar meu francês aqui, que eu não tenho nenhum. A Marie Curie. A Marie Curie. Quem é essa mulher? Polonesa. Ela foi estudar na França num período muito difícil.
Ela conheceu o seu esposo, Pierre, e casou-se com ele em 1895, e os dois desenvolveram pesquisas na área da química, da física. Ela descobriu, juntamente com seu marido, 2 novos elementos químicos. Ela recebeu o Prêmio Nobel de Física, juntamente com seu esposo e mais um outro colaborador. Ela tinha uma carreira muito promissora. Ela descobriu a questão, os seus estudos possibilitaram as radiografias que nós conhecemos, a radioterapia. Na Primeira Guerra Mundial, ela conseguiu levar instrumentos de radiografia para atender os soldados feridos. Mas o que acontece na história dela é interessante, porque em 1906, 3 anos depois de ganhar o Prêmio Nobel de Física, o seu marido morre num acidente trágico. Morre num acidente. Nas palavras dela, ela disse assim que isso foi uma catástrofe. Ela escreveu isso no seu diário. Ela disse assim: eu perdi o meu melhor amigo e também o meu parceiro de estudos, de pesquisa, de trabalho. Ela diz assim: era o fim de tudo, absolutamente tudo. Ela disse que se sentiu totalmente incapaz de continuar a vida. Ela disse que não era capaz de enfrentar o futuro sem o marido, que ela havia compartilhado toda a sua vida e a sua ciência. Ela se tornou uma mãe solo, com 2 filhas de 4 e 11 anos. Então, o acidente do marido foi terrível para essa mulher, para essa esposa. Mas sabe o que aconteceu? Se você conhece um pouquinho da história dela, que é uma história de muito impacto, ela já era a primeira mulher a ter recebido um prêmio Nobel. Ela se tornou a primeira mulher a lecionar na Universidade de Sorbonne, na França. Ela assumiu a cátedra que era do seu marido. Ela ganhou um novo prêmio Nobel em 1911, agora na área da química. A única mulher com 2 prêmios Nobel, o primeiro ser humano a ganhar 2 prêmios Nobel em áreas diferentes. Ela seguiu a sua vida. Ela morreu exatamente como efeito da radioterapia, da radioatividade, que ela não sabia dos efeitos nos começos dos estudos, e ela morreu com uma enfermidade proveniente de tudo isso. Ela é considerada, assim, uma mulher extremamente importante na história da humanidade pelos seus estudos. E ela tem uma frase que ela dizia assim: nada na vida deve ser temido, apenas deve ser compreendido. Este é o momento que devemos compreender mais, para que possamos temer menos. Vou repetir a frase dela. Nada na vida deve ser temido, apenas deve ser compreendido. Este é o momento que devemos compreender mais, para que possamos temer menos. Ela usava isso como a abertura, como aquilo que dirigia a sua pesquisa científica, não temer o novo. E quanto mais se compreendesse, menos temia. Mas ela também viveu isso num momento crucial da sua vida, de tragédia, de perda, porque ela compreendeu o momento e ela temeu menos o fato dos desafios que estavam à sua frente, de perseguir aquilo que estava no seu coração, de viver o seu propósito. E ela conseguiu, ela se superou nisso. O que eu quero dizer para você, quando a gente pensa em renovação, domingo passado o pastor Vanderlei falou sobre renovar a mente. Hoje eu quero falar com você do tema renove as suas forças. Renove as suas forças. Renove a sua força para viver essa semana, renove a sua força para viver o restante desse ano, porque eu creio que Deus tem muito mais ainda nesse ano, irmãos. Estava falando isso com os líderes de grupos de crescimento, Olha, Deus ainda não acabou a obra dele nesse ano nas nossas vidas e através de nós. Ele tem muito a realizar. Não vamos pensar que o ano já acabou e que nós então vamos deixar as coisas para o ano que vem. Não, irmãos, Deus tem muita coisa para realizar ainda. Você crê nisso? Deus tem orações para serem respondidas ainda nesse ano. Pastora Diego orou agora aqui. Deus tem orações para responder nessa semana. Deus tem orações para responder ainda nesse mês e nesse ano, e você deve crer e manter a sua fé. Renove a sua força espiritual, renove a sua fé em Deus, renove a sua perspectiva de vitória, renove o seu coração. E já que nós vamos tratar disso, eu quero ir a um texto que para mim é crucial na história do rei Davi. Crucial, porque ele já tinha a promessa de que ele seria rei de Israel, ele já tinha a unção de Deus sobre ele, mas ele não tinha o trono. E nesse período de muito sofrimento para ele, quando ele foi perseguido por 7 anos pelo rei Saul, ele teve uma experiência muito marcante, que nos ensina demais. Eu quero ler o texto bíblico, mas antes eu quero mencionar algo a respeito de Davi. Davi é um cara interessante porque ele foi desprezado pelo seu pai. Se você conhece a história, o profeta Samuel vai ungir o novo rei de Israel, dos filhos de Jessé, e o Davi nem foi convidado, era o 8º filho, ficou lá nas pastagens.
Ele nem foi convidado para o jantar com o profeta. Davi foi desprezado por seu irmão no campo de batalha. Quando ele foi levar mantimentos para a guerra, para o seu irmão mais velho, seu irmão o desprezou completamente. Davi foi desprezado por Golias. Quando foi enfrentar o gigante, o Golias simplesmente o desprezou. Davi foi desprezado pelo rei Saul, que tentou matá-lo durante 7 anos. Davi foi desprezado pelo povo de Israel por influência do rei Saul, que também o abandonou. Por isso Davi se juntou a um grupo de cerca de 400 homens, depois esse grupo foi aumentando, que eram os renegados da sociedade, eram os desprezados da sociedade, eram os esquecidos, alguns que estavam em dívidas, alguns que eram inadimplentes, alguns que estavam revoltados com a liderança do rei Saul, se uniram a ele, e ele foi viver na caverna chamada Adulão. Davi foi desprezado pelos comandantes filisteus, e esse é o contexto da história que nós vamos ler. Como ele foi morar fora das terras de Israel, ele começou a interagir com o rei filisteu, e ele começou a fazer campanhas para os filisteus, e quando ele vai numa batalha, os reis filisteus o desprezam e o mandam embora. E aí nós chegamos no texto de hoje. Como Davi, irmãos, teve que aprender a se renovar. Como Davi teve que aprender a renovar o seu coração, renovar as suas forças. E a situação que vamos ler aqui não é diferente. Queria que você abrisse a sua Bíblia, ou ligasse aí no seu smartphone, 1 Samuel, o livro de 1 Samuel, capítulo 30, eu quero ler essa história com você, e se ela é nova para você, preste bastante atenção nos detalhes, e você vai refletir comigo como essa história tem lições preciosas para nos ensinar nessa manhã de domingo. Você que está em casa também fique bem atento. 1 Samuel, capítulo 30, verso 1, o texto também vai estar aqui na projeção. Davi foi mandado embora pelos generais filisteus, voltar para a cidade que ele estava morando, que era na Filistia, uma cidade chamada Ziclag. Olha que nome bonito, Ziclag. Então, quando ele volta, que leva dias de viagem, olha o que acontece. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no 3º dia, 3 dias de viagem, voltando, os amalequitas, que eram um outro povo, tinham atacado Negueb e Ziclag, e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Olha o que acontece. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Preste atenção nisso. Choraram em alta voz até não terem mais forças. Até não terem nem mais forças para chorar. Eu não sei se algum de nós aqui já chorou dessa forma. Você chorar tanto que você ficou sem forças. Que você desfaleceu na sua tristeza. Você desfaleceu na sua angústia. Você desfaleceu no meio das suas lágrimas. Pois foi isso que aconteceu. Você pode imaginar, você volta para casa, tudo que você tem está queimado. Já não era muito, porque eles já eram fugitivos, já eram homens fugitivos, renegados, mas a esposa, seus filhos, sua família, foram levados por um povo inimigo. Então eles choram de angústia, choram de desespero, choram até não ter mais forças para chorar. O verso 5 diz, as 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal, é uma outra história de Davi. Verso 6, Davi ficou profundamente angustiado. Observe essa expressão, irmãos. Profundamente angustiado. Pois os homens falavam em apedrejá-lo. Os seus amigos, os seus companheiros, aqueles que estavam à sua volta, que estavam sobrevivendo juntamente com ele, que tinham unido forças, agora os seus amigos estavam falando em apedrejar Davi. Que coisa. Por quê? Porque todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e das suas filhas. O que Davi faz então, irmãos? O que Davi faz? Ele desespera e joga a toalha. Fala, quer apedrejar? Apedreja logo. Ele foge. O que Davi faz, irmãos? O que nós faríamos numa situação como essa? A Bíblia diz aqui que Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque,
traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Então, eu já falei de todo o contexto da vida de Davi, e eu quero deixar aqui algumas lições. Pensamos juntos aqui nesse texto. Algumas lições são úteis, importantes para a nossa vida no dia a dia, mas também para enfrentarmos os grandes reveses, as grandes tempestades que todos nós passamos. O que nós podemos fazer, irmãos, para renovar as forças? Se você está se sentindo já esgotado no mês de setembro, se você já está exaurido no mês de setembro, ou se você está enfrentando uma grande batalha na sua vida, em que você está se vendo sem forças, o que você pode fazer? O que nós podemos fazer? Primeiro, volte-se para Deus de todo o seu coração. Essa é uma atitude óbvia, mas não é a atitude que muitas vezes nós tomamos. Foi a atitude que Davi escolheu. Sem forças, até para chorar, profundamente angustiado, seus amigos querendo apedrejá-lo. O que Davi faz? A Bíblia diz que Davi se reanima no Senhor, que ele se fortalece no Senhor. Por quê? Porque Davi não depende apenas da sua força ou das suas circunstâncias, ele busca forças em Deus. Quantas vezes eu e você estamos cansados, estamos exauridos, estamos esgotados, mas nós não vamos para aquele que é o Deus que renova as nossas forças. Nós não corremos para os braços daquele que nos sustenta. Nós não vamos para Deus de todo o nosso coração e nos lançamos nele, e mergulhamos no oceano da sua graça e do seu amor, e nos depositamos diante dele para que ele renove as nossas forças. Davi entendeu isso. Para onde eu vou correr? Eu já sou um exilado do meu país. Eu vim para os filisteus, eles me expulsaram dos seus exércitos. Os meus companheiros estão expulsando. Perdi minha esposa e minhas filhas, meus filhos. Perdi minha família. Para onde eu vou? Para onde você correria? Davi corre para aquele que ele conhece, para aquele que ele já tinha dito que é o pastor e que nada falta, para aquele que ele escreveu os seus salmos, para aquele que ele orava, para aquele que ele adorava. É para lá que Davi vai, ele vai para Deus. E ali a Bíblia diz que ele renova as suas forças. Ali a Bíblia diz que ele se fortalece novamente. Ali a Bíblia diz que ele se reanima. Em uma outra versão é essa palavra usada, ele se reanimou no Senhor, ou seja, ele ganhou nova perspectiva, ele ganhou nova força, ele ganhou um novo ânimo, ele teve os seus olhos abertos novamente, agora não para chorar, mas para olhar o quadro todo da sua vida. Ele vai e busca Deus de todo o seu coração. Por quê, irmãos, amigos? Porque Deus é o nosso socorro. A Bíblia diz: Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Bem presente na hora da angústia. Bem presente na hora do sofrimento. E não é que Deus não esteja presente em outros momentos, mas parece que eu e você conseguimos ouvir Deus, abrir nosso coração para Deus, abrir espaço na nossa agenda para Deus, exatamente quando a gente está sofrendo. Nada errado com isso. Nós devemos abrir o tempo todo nosso coração para Deus. Mas é verdade que nós, seres humanos, temos a tendência de, em tempos de prosperidade, vivermos na nossa força. Acharmos que nós podemos dirigir nossa própria vida, podemos resolver todas as situações. Nos momentos de dor e sofrimento, temos que lidar com a nossa fragilidade, com a nossa impotência, com os nossos limites. E aí, então, que bom, nos voltamos para Deus e reconhecemos quem Ele é. Deus é o nosso socorro. Aliás, a Bíblia diz o seguinte, irmãos, esse é um paradoxo no reino de Deus, que quando você é forte, em você, você é fraco. Mas a Bíblia diz que quando você é fraco, então você é forte, se você está em Deus. Se você está em Cristo, quando você é fraco, você é forte, porque você vai deixar espaço na sua vida para Deus agir. Você vai abrir espaço no seu coração e na sua vida para Deus intervir, para Deus revelar o seu poder, a sua glória, para Deus agir de forma sobrenatural. Então, quando eu e você somos fracos, Deus é forte em nós e nós nos tornamos fortes. Menos de nós, mais de Deus. Quanto mais de nós mesmos, menos de Deus. E aí nós nos tornamos fracos. É interessante que Deus não despreza um coração que se volta para Ele. Davi estava servindo os filisteus, ele não tinha consultado Deus para isso.
Davi estava lutando com os inimigos do povo de Israel, ele não tinha pedido orientação de Deus para fazer isso. Davi ia e vinha e tinha vitórias onde ele quer que ia, mas ele não tinha pedido direção de Deus sobre isso. Mas agora, no momento de profundo sofrimento, de profunda angústia, ele se quebranta. Ele se volta para aquele que tem que dirigir a vida, tinha que dirigir a vida dele, que tem que dirigir a minha vida e a sua vida. E ele então experimenta um renovo do Senhor. Eu quero que você lembre disso mais uma vez, porque você já deve ter ouvido isso em algum lugar, ou até aqui mesmo na igreja. O cansaço, o desânimo, a fraqueza, o esgotamento, roubam a nossa perspectiva de vitória e de fé. Quando você está cansado, você vai perder a perspectiva. Quando você se vê desanimado, quando você se vê esgotado, você perde a perspectiva. Parece que a derrota é a única palavra de ordem. Parece que o fracasso é aquilo que vai ser vivido e ponto final. Parece que não existe possibilidade de reverter aquele quadro. É por isso que é tão importante a gente ir para Deus e se reanimar. Tão importante a gente ir para Deus e se fortalecer. Tão importante ir para Deus e ganhar uma nova perspectiva da situação. Tão importante ir para Deus e renovar nosso coração nele, a nossa fé nele. Portanto, irmãos, primeira lição que a gente tem dessa história, pensando em renovação das nossas forças, é nos voltar para Deus de todo o nosso coração. Primeira coisa. Não é a quinta, não é a sexta, não é a última, é a primeira. Você vê que é exatamente isso que Davi faz. Antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer outra atitude, antes de fazer qualquer outra escolha, ele vai para Deus e lança o seu coração nele, a sua fé nele, ele se volta para Deus de todo o coração. Segunda coisa que nós precisamos aprender com essa história é que se alguém quer renovar a força, precisa assumir a responsabilidade pela sua atitude. Assumir a responsabilidade pela sua atitude. Atitude, eu me refiro à maneira como uma pessoa se posiciona diante de uma situação, diante de uma perda, ou até mesmo diante de um desafio. E foi isso que Davi fez. Enquanto os seus amigos queriam apedrejá-lo, responsabilizá-lo por aquilo, ele escolheu qual atitude ele teria. Ele não foi influenciado pelos seus amigos, apesar que estavam junto com ele, chorando com ele, angustiados com ele, mas ele não foi influenciado. Ele não seguiu as emoções e sentimentos que estavam ali à sua volta. Davi escolheu agir diferente. Davi escolheu correr para Deus. Ele escolheu qual seria a sua atitude. E aqui, meus irmãos e amigos, nós sabemos que nós estamos vivendo dias muito perturbadores, de muitos conflitos, de famílias divididas, de um país dividido, de um mundo dividido. Dias extremamente difíceis, irmãos. E a minha tentação e a sua é seguir as pessoas, é seguir o contexto que nos envolve, é ceder às pressões das circunstâncias. Mas eu e você podemos escolher qual atitude vamos ter frente à vida. Eu e você podemos escolher qual é a nossa disposição ao ver a vida, ao vivê-la, ao viver o nosso presente, como nós vamos encarar o nosso futuro. E isso ninguém pode fazer no nosso lugar. Não foi outra pessoa que tomou a atitude de Davi no lugar dele, foi ele que escolheu agir daquela forma, foi ele que determinou no seu coração, foi ele que escolheu para quem se voltar naquele momento de dor e sofrimento. Eu e você precisamos assumir a responsabilidade pela nossa atitude. Davi fez isso, sem motivação externa. Ninguém motivou Davi e falou assim: peraí, Davi, você é o nosso rei, vou apoiar você, peraí, quero te ajudar. Ninguém chegou para ele, o motivou: peraí, vai buscar a Deus, Deus tem o melhor para você. Ninguém, irmão, ninguém fez uma oração por ele, ninguém. Ele escolheu a atitude que ele ia ter naquele momento. Enquanto os outros o culpavam, ele escolheu não jogar o jogo da culpa. Não é isso que a gente vê na nossa sociedade, irmãos? Agora com o assassinato daquele menino nos Estados Unidos, qualquer vida que se perde é muito triste, qualquer vida é importante, toda pessoa é importante para Deus. Aí fica um jogo de culpa, jogando culpa. Para quem é culpa? A sociedade faz isso, as famílias fazem isso, os amigos fazem isso. De quem é a culpa? De quem é a culpa? Você já viu um casal prosperar quando marido e mulher jogam o jogo da culpa? Ao invés de olhar a vida, escolher a atitude e fazer escolhas sábias para buscar soluções para os problemas, nós começamos a nos agredir e culpar um ao outro? Você já viu alguém prosperar jogando o jogo da culpa?
Davi, ele escolhe a sua atitude. E esse é um ato da vontade humana, da nossa vontade. Quero dizer para você que está aqui nessa manhã, as pessoas podem tentar até animar você, motivar você, mas só você pode tomar atitude de ânimo. Só você pode tomar a atitude de se fortalecer, de se renovar na presença de Deus, é só você. Ninguém pode fazer isso por você. Nós como igreja oramos uns pelos outros, nós podemos orar uns pelos outros, mas só você pode escolher crer na oração que está sendo feita e que você talvez esteja fazendo. Só você pode tomar a postura de crer na ação sobrenatural de Deus na tua vida. Ninguém pode tomar no seu lugar. A nossa sociedade perece, famílias perecem, a igreja perece, irmãos e amigos, por falta de pessoas que assumem a responsabilidade das suas escolhas, a responsabilidade dos seus sentimentos, das suas palavras, das suas ações e a responsabilidade pela sua própria atitude. Eu gosto do que Davi escreveu no Salmo 27:14, onde ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Aí o último verso desse Salmo 27, ele diz: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Davi escreveu isso e nós lemos, mas ele não escreveu só para a gente, ele escreveu para ele mesmo. Isso é o que Davi falava para ele mesmo: peraí, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, eu não vou temer. Espere no Senhor, tenha coragem, espere no Senhor. Ou seja, ele está escolhendo a sua atitude frente à vida, como eu e você também devemos escolher. O que acontece quando a gente não assume a responsabilidade pela nossa atitude? Primeira coisa é que nós pensamos e agimos de forma errada. O cansaço nos faz pensar errado, o esgotamento nos faz pensar errado, o desânimo nos faz pensar errado, e pensar errado contamina nossas emoções, adoece os nossos sentimentos, ofusca a nossa visão. Ofusca a nossa visão. Tudo isso nos faz pensar errado. Quando você pensa errado, você sente errado, você fala errado e você age errado. Por isso, escolha a atitude que você vai ter frente à vida, frente às perdas, frente ao sofrimento, frente aos desafios, frente ao seu dia a dia. Segundo, quando nós não temos a atitude correta, não escolhemos, nós passamos a culpar os outros, que foi o que seus amigos fizeram. O cansaço muitas vezes nos leva a culpar os outros. Responsabilizar outros pelo nosso cansaço, pela nossa tristeza, pelo nosso desânimo, pela nossa falta de motivação. A gente culpa a família, culpa o patrão, o empregado, culpa o governo, culpa as pessoas. Como ser humano é craque em culpar as pessoas. E é o que nós vemos aqui que os amigos fizeram com ele. A gente quer buscar um responsável para as nossas frustrações. A gente quer buscar um responsável porque nós não assumimos a responsabilidade por aquilo que estamos vivendo. Terceira coisa é que nós ferimos as pessoas. Gente cansada, gente esgotada, que não está se responsabilizando por sua atitude, começa a ferir pessoas. Davi aqui não foi ferido, irmãos, fisicamente. Mas você imagina como Davi foi ferido nas suas emoções. A Bíblia diz aqui que ele ficou profundamente angustiado porque os seus amigos estavam falando em apedrejá-lo. Ele foi ferido profundamente na sua alma. Espera aí, como vocês, meus companheiros, vocês vão me apedrejar agora? Ele não fala isso, o texto não diz que ele falou isso, mas ele sentiu isso. Ele ficou profundamente angustiado por ver seus amigos o responsabilizando com a atitude incorreta, ver os seus amigos em desespero, ver os seus amigos sem fé e esperança. Quando eu e você não assumimos a responsabilidade, nós não vamos só culpar as pessoas, nós vamos ferir as pessoas. É por isso que eu quero chamar você aqui, como um passo de renovação no seu coração. Renove, assuma a responsabilidade da sua atitude frente à vida. Amanhã, segunda-feira, quando cada um de nós levantarmos, com os desafios que temos pela frente, com o trabalho que temos pela frente, com as metas que temos pela frente, com as dificuldades e oposições que temos pela frente, quem vai definir a forma que você vai viver o seu dia é você mesmo. Quem vai definir se você vai viver na sua força ou na força de Deus é você. Quem vai definir se você vai viver com fé e perspectiva de vitória é você. Quem vai viver isso é você. Por mais que você possa ter uma família de suporte, irmãos que oram por você, por mais, é você quem vai escolher a sua atitude. Amanhã, que vai escolher como você vai viver o domingo de hoje, como vai viver cada dia da sua vida. Somos eu e você. Terceira coisa, reconheça os fatos à sua volta. Aqui é algo importante. Você está se sentindo cansado, esgotado.
desanimado. Às vezes as circunstâncias, o nosso contexto, nos levam a isso. E a gente precisa entender, mas peraí, por que eu estou tão cansado? Por que eu estou tão desanimado? Por que eu estou me sentindo tão esgotado? Nós devemos também olhar na nossa volta. E Davi, o texto não fala exatamente isso, mas nós podemos entender pelo contexto que ele sabe. Ou seja, esses caras, e Davi parece reconhecer isso com seus amigos, porque ele não xinga os seus amigos, ele não se volta contra os seus amigos, de nenhuma forma, mas ele reconhece os fatos presentes ali. Ele reconhece que eles estavam angustiados por suas famílias. Ele reconhece que eles estavam entristecidos. Ele reconhece que eles estavam num período de guerra. Ele reconhece que eles estavam cansados da viagem. Foram para uma batalha, 3 dias viajando de volta. Então, existe cansaço físico, existe o cansaço emocional aqui dessas pessoas. Então ele faz uma leitura desse contexto, ele entende o que está acontecendo. Quantas vezes eu e você esquecemos disso? A pastora Edgar veio orar aqui, eu conversei com ela ontem de manhã, e ela estava falando que ela tinha passado a noite inteira, sem dormir direito, porque a Esther, a filhinha dela de 4 meses, estava com febre. E fui conversar com ela, ela estava bocejando um pouco. Foi uma semana difícil. Isso explica um pouco o cansaço ou não? Explica. Às vezes você está trabalhando demais, tem filho pequeno, às vezes você está trabalhando demais, não tem dia de descanso, não está preservando a sua sanidade, a sua saúde física. E aí de repente você fala assim, você está angustiado, você está culpando, você está bravo com todo mundo dentro de casa. Você já viu que gente cansada começa a ficar bravo dentro de casa? Gente cansada chuta até cachorro, gente. Então, eu falei cachorro porque pode chutar a gente às vezes, mas cachorro você não pode. Então, gente cansada fere. Gente cansada, sobrecarregada, se esgota, pensa errado, fala errado, age errado. Davi entendeu o contexto. Espera aí, fazia sentido esses homens chorarem? Fazia. Fazia sentido esses homens estarem angustiados? Fazia. Ele entende também o quadro. Ele não se volta contra os seus amigos, ele entende o quadro, só que ele escolhe a sua atitude. Aqui é importante a gente pensar assim, espera aí, será que você não está assim porque você está precisando descansar? Será que você não está cansado, ou esgotado, ou desanimado porque você está precisando chorar? Às vezes a gente precisa chorar. Jesus chorou. Chorou no túmulo de Lázaro, chorou no Getsêmani. Se nós, meros mortais, humanos, não precisamos chorar, às vezes não precisa chorar, até não ter mais força, abrir o coração, rasgar a alma. Talvez você esteja passando assim um período de crise, uma crise no casamento, precisa atenção, está te cansando, você está passando uma crise financeira, isso cansa a gente. Então entender o seu contexto para quê? Para que não jogar toalha, para não desanimar, para não cair numa depressão. Entende o que está à sua volta, entende o período que você está passando, porque quando você entende, você sabe que é uma fase. A bebezinha da pastora de Acre vai crescer, essa fase vai passar. Problema financeiro vem, e com a graça de Deus, vai passar. Um problema no casamento, todos nós já vivemos, todos nós já enfrentamos. Se buscarmos a Deus, buscarmos atitudes corretas, assumirmos a responsabilidade pelas nossas escolhas e a nossa atitude, isso vai passar. Agora, se nós não olhamos o quadro à nossa volta, a gente mergulha no problema, a gente joga a toalha, a gente desiste. Então a gente precisa entender, peraí, tem razão para eu estar me sentindo meio triste, tem razão para eu estar me sentindo assim. Faz tantos dias que eu não durmo direito, faz tantos dias que eu não tenho um dia de folga, faz tantos dias que isso está acontecendo, tem razão. Quero perguntar, você está passando um período de crise? Às vezes eu converso com as pessoas dizem, eu estou tão cansado. Eu falo, você já fez foi no médico, fez exame, viu como está a tua tireoide, os seus hormônios? Começa por aí. Há um tempo atrás nós tínhamos um pastor na nossa denominação que estava achando que estava com burnout, tomou algumas decisões, depois fez um exame, era questão hormonal, desequilíbrio na tireoide. Se ele tivesse ido para o médico, logo ele tinha resolvido. Não tinha tomado algumas escolhas que ele fez, pensando que estava em burnout, em esgotamento. Olha o que está à sua volta. Fez alguma avaliação física? As mulheres têm um período de TPM,
E isso tudo muda. Muito o humor das mulheres também. Olha o que está à tua volta. Que fase da vida que você está. Quais são as demandas que você está enfrentando nesse momento. Entenda o cenário. Porque quando a gente não entende, a gente também não sabe o que está minando as nossas forças e gerando desânimo. Então reconheça os fatos à sua volta. Quarto lugar, apegue-se firmemente à palavra de Deus. A fraqueza, o cansaço, o esgotamento nos fazem duvidar das promessas de Deus. São aqueles momentos perigosos na nossa vida espiritual, onde o diabo, o inimigo da nossa alma, semeia incredulidade. Onde ele fala assim, será que está valendo a pena você confiar em Deus? Você está orando, nada está acontecendo? Você acha que Deus vai mudar mesmo esse quadro? Já faz tempo e a coisa continua da mesma forma? Nós precisamos nos apegar à palavra de Deus, irmãos, e não aos nossos sentimentos, não às nossas emoções, não às circunstâncias à nossa volta. Davi, como eu disse, era o rei ungido de Israel, mas os companheiros dele se esqueceram disso. Queriam apedrejar o rei ungido de Israel. O futuro rei de Israel estava ali, eles queriam apedrejar o rei, porque eles esqueceram da promessa. Eles esqueceram da palavra de Deus sobre Davi e sobre a própria nação de Israel. O que Davi faz quando ele se reanima, irmãos? O que Davi faz quando ele se fortalece em Deus? Ele chama ali o sacerdote e ele consulta Deus. Ele precisa de uma palavra de Deus, ele precisa de uma promessa de Deus, ele se apega à palavra de Deus. E ele faz a pergunta, Senhor, eu devo perseguir esse pessoal? E Deus diz, vai. Ele pergunta, eu vou alcançar? E Deus diz, vai. Você vai perseguir e vai alcançar. Você vai conseguir libertar os prisioneiros. Isso é suficiente para Davi. Suficiente para ele renovar as suas forças e prosseguir. Para mobilizar os seus amigos e prosseguir. Porque ele se apega à palavra de Deus, à promessa. E quem tem promessa tem vitória. Escuta isso em nome de Jesus. Quem tem promessa de Deus no coração tem vitória. Não importa se o tempo está passando e nada aconteceu ainda. Não importa se você ainda não vê um milagre na tua vida, mas quem tem promessa no coração, promessa de Deus no coração, tem vitória. E você vai perseverar rumo à vitória de Deus. E é isso que Davi faz. Observe aqui que nada mudou. A família ainda é prisioneira. O povo está cansado. Nada mudou. O que mudou? Coração. Davi mudou por dentro. As circunstâncias eram as mesmas, mas Davi mudou por dentro. Às vezes eu e você recebemos uma promessa de Deus e as circunstâncias não mudaram ainda. Existe um processo, às vezes meses, anos. Davi recebeu a promessa de ser rei e ficou 7 anos sendo perseguido. Mas a promessa muda a gente aqui dentro. A promessa gera força e fé para prosseguir, irmãos. Mesmo que as circunstâncias estejam dizendo o contrário, a gente prossegue, porque a gente tem promessa. E como a gente tem promessa, a gente persevera. E quem persevera tem vitória. Tem vitória. Por isso Davi prosseguiu, irmãos. Se você ler o restante da história, você vai ver que eles começaram a perseguir os inimigos. E Davi tinha 600 homens com ele. 200 desistiram. 200 estavam tão exaustos, tão cansados, que pararam no meio do caminho. Davi prosseguiu só com 400. Ou seja, ele perdeu 1/3 do seu pequeno exército, mas mesmo assim ele prosseguiu. E ele prosseguiu por quê? Porque ele tinha uma promessa de Deus. Mesmo perdendo 1/3 do seu exército. Ele levou vários dias para alcançá-los. 5 dias para alcançar o povo inimigo. Por que ele prosseguiu? Cansado, com fome, por 5 dias. Porque ele tinha uma promessa de Deus. Você vai alcançar. Agora olha o que é interessante nesse texto. Deus deu uma promessa, mas não deu detalhes. Deus não falou assim, não, você vai alcançar. Pega a direita aqui, pega o caminho na beira do rio e vai para essa direção que você vai alcançar. Deus não deu nenhum detalhe. Deus não falou assim, você vai alcançar no 3º dia, no 4º, no 5º. Não, Deus não deu nenhum detalhe. Deus só deu a promessa. O que isso nos ensina? Deus nos dá promessas, mas nós não precisamos esperar todos os detalhes. Nós vamos viver com base na promessa. Nós vamos agir com base na promessa. Nós vamos perseverar com base na promessa, mesmo não conhecendo os detalhes do percurso. E foi isso que Davi fez. Deus diz assim, você vai alcançar. Para onde eu vou? Para o norte, para o sul, para o leste, oeste? Para onde eu vou? Davi sai, meus irmãos. Porque é um processo. Deus dá promessa, mas não dá detalhe. Deus disse para Abraão, eu vou te abençoar, Abraão. Você vai ser pai de muitas nações. Mas Deus não falou o percurso para Abraão. Não. Mas ele tinha promessa. E ele viveu com base na promessa de Deus.
Ele creu, e isso foi imputado como justiça a Abraão. Então, quando nós olhamos aqui, irmãos, algo extraordinário é que, se nós temos uma promessa de Deus, uma palavra de Deus, nós podemos prosseguir. Ele estava firmado agora não na sua força, não na sua capacidade, mas na palavra de Deus. Por isso que é tão importante, irmãos, a gente ressalta aqui, você ter o seu tempo com Deus, a leitura da sua palavra. Você, pastor Vanderlei falou domingo passado das disciplinas espirituais, da palavra, da oração. Como isso é importante cada dia da nossa vida. Cada dia. Às vezes eu leio as notícias, irmãos, eu fico desanimado. Eu fico desesperançado, eu falo para vocês. Você perde a esperança completamente quando você olha as notícias. Mas aí eu vou para a palavra e eu me lembro que Deus é soberano. Eu me lembro que todo o poder no céu e na terra estão nas mãos de Jesus. Eu me lembro lá do texto de Daniel capítulo 2, que diz que Ele remove reis, Ele coloca reis, Ele é o Senhor. E isso renova a minha esperança. Eu me lembro que quando eu vou para a palavra, eu lembro que o final da história já está escrito. Que Deus é soberano e o final já está todo registrado na Bíblia. E que o povo de Deus é o povo que realmente vai desfrutar do cumprimento de todas as suas promessas. E que nós podemos ver esse mundo desesperançado com esperança. E que nós podemos viver a nossa vida não pautada pelas circunstâncias e pelas más notícias, mas pela boa notícia do Evangelho em Cristo. E que em Cristo nós temos o sim para todas as promessas de Deus. É o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 2. Todas as promessas de Deus em Cristo têm o amém, tem o sim. Quem está em Cristo vai viver para ver todo o cumprimento das promessas de Deus na sua vida ou na eternidade. Mas todas irão se cumprir. Apegue-se à palavra de Deus. Quinto, mantenha a atitude correta no seu coração. Eu só coloquei dessa forma para você entender que é preciso perseverar. Davi escolheu a atitude de se voltar para Deus, mas como eu disse, a situação não se resolveu naquele momento, não se resolveu naquele dia. Foram 5 dias para alcançar o inimigo. Teve um trajeto, teve um processo, então persevere. Agora, o Deus que não deu nenhum detalhe, sabe o que Deus fez? Deus fez com que um egípcio enfermo fosse abandonado pelos inimigos no caminho. E Davi e seus homens encontram aquele egípcio caído no caminho. Você pode ler toda a história no texto que segue aí, 1 Samuel 30. E aquele egípcio doente é fortalecido, recebe alimento, recebe água. E ele diz assim, eu vou levar vocês para o povo, se você não me matar. E Davi diz, não, sua vida vai ser preservada. E aí então, o egípcio dá a letra, dá o caminho, entrega onde os inimigos estavam. O que eu quero dizer para você? Deus pode não dar detalhes, mas Deus vai dar placas de sinalização no percurso. Se for preciso ele parar um egípcio, ele vai parar, para você saber para onde você deve ir, para fazer a vontade dele e viver o melhor que ele tem para a sua vida. Deus coloca a placa no meio do caminho, irmão. Nós vamos perseverar na promessa de Deus. Então mantenha a atitude correta no seu coração de fé. Persevere, tenha paciência no processo, porque às vezes nós perdemos força no processo. Continue a perseverar na orientação de Deus. Davi perdeu 1/3 do seu exército. Davi não tinha detalhes onde o povo inimigo estava, mas Deus o fez ter a orientação correta no momento certo, porque ele perseverou. Mesmo sem saber o que iria acontecer em relação para onde ir, ele perseverou porque ele tinha promessa. Quem tem promessa tem vitória. Quem persevera no processo vai receber placas sinalizadoras de Deus. Deus vai agir de formas até inusitadas, porque Deus providencia ajuda até por meios um tanto quanto estranhos. A intervenção divina vai chegar, muitas vezes de forma inesperada, por onde você não espera, da onde você jamais imaginou. Jamais imaginou que a solução, a direção, iria chegar a você. Em último lugar, celebre as vitórias. Celebre as vitórias. Deus quer nos ensinar a celebrar vitórias, irmãos. As conquistas. E nós passamos por lutas e dificuldades, mas lembre-se, nós somos conduzidos em triunfo. Em Cristo nós somos feitos mais que vencedores. Celebre as vitórias. Celebre as conquistas. Olha o que acontece no final da história, verso 18. A Bíblia diz aqui que Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo, estes são os despojos de Davi. O que está acontecendo aqui? Uma celebração.
Ele está reunindo tudo que ele recuperou, o que ele conquistou ali, e esses são os despojos de Davi, eles estão celebrando. Há uma marcha triunfal de celebração por aquilo que Deus concedeu a eles. Davi conquistou algo muito maior do que lhe era possível, irmãos. Davi enfrentou um exército bem maior. A Bíblia não fala o número do exército, mas diz que os amalequitas tinham tanta gente que eles estavam espalhados pela região festejando os muitos bens que haviam tomado dos filisteus e também de Judá. A Bíblia diz aqui que quando eles venceram os amalequitas, 400 jovens fugiram. Então dava para você ter uma ideia de quantos eram o exército. 400, os jovens que fugiram é o mesmo tanto que Davi tinha do lado dele. Então ele venceu um exército muito maior do que ele. Ele recuperou todos os bens e ele ganhou ainda os despojos do povo inimigo. O que eu quero que você entenda em toda essa história é que Davi estava em um dos momentos mais difíceis da sua vida, enfrentando perdas familiares, uma cidade destruída, um motim dos seus amigos, dos seus homens, e mesmo assim, ele se voltou para Deus, para se fortalecer nele, receber a promessa e agir de acordo com a promessa, palavra de Deus para ele. Esse episódio, irmãos, marca um ponto de virada na trajetória de Davi rumo ao trono de Israel. A sua liderança se fortalece, ele tem uma experiência marcante para toda a sua vida, é por isso que ela está registrada aqui na Bíblia. Sua capacidade de confiar em Deus, de liderar com sabedoria, de agir com justiça, porque ele age com justiça. Quando ele volta com os despojos, os 400 homens que foram com ele não queriam dividir o que eles tinham com os 200 que ficaram esperando. E Davi diz, não, assim como vocês vão receber, eles também vão receber. Davi age com justiça, com sabedoria. Isso é um marco no treinamento de Deus para ele se tornar o grande líder que ele se tornou. Um homem segundo o coração de Deus, conforme Atos 13, 22. Davi renovou suas forças em Deus, confiou nele. Confiou que Deus é o Deus que renova as forças e por isso pôde celebrar também as vitórias. O aprendizado em toda essa dor. Deus sempre tem o que nos ensinar. Deus está preparando você nessa batalha de hoje para viver batalhas maiores, para realizar coisas maiores para a glória dEle, para que o poder dEle seja manifesto na sua vida. Deus nos prepara, irmãos. Deus nos prepara nas dores. Aleluia, porque temos um Deus que faz isso. Davi no Salmo 32, ele diz assim, o Deus que aperfeiçoa, que me aperfeiçoa, que treina as minhas mãos para a batalha. Ele entendia isso. Deus está sempre trabalhando na minha vida. Deus está sempre trabalhando para o melhor. Deus tem sempre mais à minha frente. É por isso que eu e você podemos nos reunir hoje para adorar a Deus e nos renovar nele, irmãos. Nos renovar nele. Renovar nosso coração, nossa fé, nossa perspectiva. Renovar as nossas forças. Deus pode transformar o seu pior momento. Lembra disso? Em um dos melhores momentos da sua vida. Esse foi um momento terrível de Davi que se transformou num ótimo momento. Num momento glorioso. Deus pode restituir na sua vida o que o inimigo tomou de você. Você pode ter certeza disso. Se você se volta para Deus de todo o coração. Eu sei que há perdas que são inevitáveis, irmãos. Todos nós temos perdas na nossa vida. Mas há coisas que nós podemos recuperar. Há coisas que Deus nos dará de volta se nos voltarmos para Ele de todo o coração. Há coisas que Deus irá refazer na nossa vida, restituir. Há coisas que Deus irá renovar no nosso coração, no nosso casamento, na nossa família. Há coisas que Deus vai fazer, simplesmente porque nos voltamos para Ele de todo o coração e confiamos na Sua palavra. Deus renova o nosso coração. Você viu o vídeo que nós fizemos aqui, o que parecia acabado, esquecido, sem valor, pode ser renovado. E isso não tem a ver só com coisas, tem a ver com o nosso coração, a nossa vida. Onde você vê fim, Deus vê recomeço. O que foi destruído pode ser reconstruído. O que está sem vida pode ser restaurado. É por isso, irmãos, que é sempre tempo de renovar. É por isso que Deus diz na sua palavra, em Lamentações capítulo 2, verso 22, que Ele renova as suas misericórdias por mim e por você, cada manhã. Cada manhã Deus renova as misericórdias dEle para comigo e com você. Porque Deus é um Deus de renovação. Estava conversando com alguém essa semana, que passou por um momento muito difícil, que perdeu sua família, e eu estava dizendo assim, o Evangelho é o Evangelho dos novos começos. Evangelho é o Evangelho da graça, dos novos começos. Você pode recomeçar na sua vida. Você pode ter perdido coisas preciosas, você pode recomeçar na sua vida, você pode recomeçar na sua vida, você pode se renovar em Deus. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 15, porque você pode falar assim, essa é uma história lá do Velho Testamento, lá de Davi, o que isso tem a ver comigo? Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 15,
pois tudo que foi escrito no passado, escute isso, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém, aleluia. O que nós lemos aqui foi escrito, irmãos, para nos ensinar. O que nós lemos aqui foi escrito para nos dar perseverança e bom ânimo. Perseverança e bom ânimo são procedentes das Escrituras, provenientes da leitura da palavra. Por isso mantenhamos a nossa esperança e mais. Paulo diz aqui, o Deus que concede perseverança e ânimo. Quem é o nosso Deus? O Deus que renova nossas forças, que concede perseverança e ânimo. Quero lembrar vocês aqui, porque nós vamos cantar a canção que tem essa música, a canção que tem essa letra, melhor dizendo, Isaías capítulo 40. Muitos de nós conhecemos esse texto até de cor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É interessante que o verso 2 diz assim, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor, o Deus eterno, o Criador de toda a terra, Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Verso 3, Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Quem é esse Deus que nós adoramos aqui, irmãos? Quem é esse Deus que nós oramos aqui? Quem é esse Deus que nós estamos abrindo o nosso coração para ouvir a sua voz pelo Espírito Santo? Ele é o Deus que fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias. Aleluia! Eles correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Renove a sua força. Renove a sua fé em Deus. Renove o seu coração na presença do Senhor. Ô Espírito de Deus, fala ao nosso coração. Eu oro que o Senhor tenha comunicado a Tua palavra ao coração de cada um de nós. Eu sei que a gente cansada aqui. Eu sei que a gente cansada nos assistindo. Eu sei que a gente esgotada, fisicamente, emocionalmente, até espiritualmente. Nós precisamos do renovo e o Senhor sabe muito bem disso. Por isso o Senhor renova as suas misericórdias cada manhã. Senhor, visita o coração desse meu irmão que está aqui. Visita o coração dessa minha irmã. Traz novo ânimo, Senhor. Traz esse alento. Traz esse vigor espiritual. Renova espiritualmente, renova emocionalmente, renova fisicamente. Dá-nos a força que não temos em nós mesmos, para enfrentar nossas batalhas, enfrentar nossas dores, nossas lutas, nossas perdas, Senhor. Renova o nosso coração. Nos dá a graça de confiarmos na Tua palavra, de vivermos por ela, de esperarmos o cumprimento das Tuas promessas com fé e perseverança, Senhor. E de podermos celebrar muitas vitórias. Não são poucas, muitas vitórias, porque a maior vitória já aconteceu lá na cruz do Calvário, quando o Senhor se entregou por nós e nos deu tão grande salvação. Visita o coração, Senhor, de cada um de nós aqui.